E aí, tudo bem? Se a ideia é começar a investir em fundos imobiliários, os famosos FIIs, uma das primeiras coisas que a gente precisa é de um roteiro. É por isso que hoje vamos montar um checklist bem prático, sabe? Para ajudar a dar os primeiros passos com mais segurança e, claro, entendendo o que se está fazendo. Olha, quando a gente abre a lista de FIIs disponíveis, é normal se sentir um pouco perdido, né? São tantas siglas, tantos nomes, a pergunta que fica é: por onde eu começo? A resposta, na verdade, está num processo bem definido. E é exatamente esse checklist que a gente vai construir agora para poder olhar para cada fundo de um jeito mais organizado, mais inteligente. Então vamos lá, começando pelo começo, pela parte mais palpável, digamos assim, os imóveis. O que esse fundo tem lá dentro? Vamos dar uma espiada nos ativos de verdade, aqueles que colocam o dinheiro para dentro. Sabe aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta? Pois é, aqui a lógica é a mesmíssima. Diversificação é a palavra-chave. Pensa comigo, um fundo que tem dezenas de imóveis é geralmente bem mais seguro do que um que tem só 2 ou 3. Porque se o inquilino resolve sair, ou se um prédio precisa de uma reforma inesperada, o baque no rendimento total é bem menor, né? O impacto se dilui. Então, o que a gente precisa checar nesse portfólio? Basicamente, três coisas. Primeiro, a quantidade de imóveis, justamente para ter essa diluição de risco que a gente falou. Segundo, a localização. Esses imóveis estão todos na mesma cidade, no mesmo bairro, ou estão espalhados pelo país? Isso também é um tipo de diversificação. E terceiro, que é importantíssimo, a qualidade. São prédios novos, bem cuidados? Porque, no fim das contas, são imóveis de qualidade que atraem bons inquilinos e seguram a renda lá na frente. E falar de qualidade e bons inquilinos nos leva direto para uma palavrinha-chave nesse mundo: vacância. É bem simples. Vacância é a parte do fundo que está vazia, desocupada, e que, portanto, não está gerando aluguel. Um imóvel vazio é só despesa, certo? Então, o que a gente quer? Fundos com vacância baixa. Isso é um ótimo sinal. Mostra que os imóveis são procurados e que o time que administra o fundo está fazendo um bom trabalho para manter tudo alugado e gerando dinheiro. Ok, já olhamos para os tijolos, para os imóveis. Agora a gente precisa olhar para quem cuida de tudo isso. E para os números, claro. Quem é que está no comando? E o que os indicadores mostram sobre a performance desse fundo? Isso é algo que a gente não pode esquecer. Quando se investe no FI, a gente está, na prática, contratando uma equipe para cuidar dos imóveis. É uma gestão terceirizada. Por isso, é fundamental dar uma pesquisada na empresa gestora. Qual o histórico dela, qual a reputação no mercado, porque um bom time de gestão sabe fazer a mágica acontecer. Negociar bons contratos de aluguel, manter os prédios em ordem e, o mais importante, gerar valor para quem investiu. Falando em números, o primeiro que todo mundo olha é o famoso Dividend Yield. Pensa nele como o aluguel que o fundo paga todo mês. Basicamente, ele pega tudo que o fundo distribuiu de rendimento nos últimos 12 meses e divide pelo preço da cota hoje. O resultado é um percentual, que mostra na lata qual foi o retorno em dividendos. É uma foto direta da capacidade do fundo de gerar renda. Outro indicador que não pode faltar no checklist é o P sobre VP, ou preço sobre valor patrimonial. Imagina ele como uma etiqueta de preço. Ele compara quanto o fundo está custando na bolsa com o valor real dos seus ativos, o patrimônio. Se esse número estiver abaixo de 1, pode ser um sinal de que o fundo está barato, sendo vendido com desconto. Mas muito cuidado aqui. Nunca jamais olhe para esse número sozinho. Ele precisa de contexto. E por falar em contexto, um fundo bom não fica estagnado, né? Ele evolui. Por isso, é super importante dar uma olhada no histórico. O valor patrimonial, que é o valor dos imóveis, está crescendo ano após ano, e o caixa do fundo está aumentando também. Quando a gente vê uma curva de crescimento consistente como essa da tabela, isso é um baita sinal. Mostra que a gestão está trabalhando bem e fazendo o patrimônio crescer. Além disso, tem outros sinais vitais para a gente ficar de olho. A receita do fundo, o dinheiro que entra, está aumentando? Os dividendos são pagos religiosamente, com consistência, e vale a pena fuçar os relatórios para ver o que a gestão andou fazendo. Eles compraram algum imóvel novo e bacana? Venderam algum antigo com lucro? Essas movimentações estratégicas são a prova de que a operação está saudável e girando bem. Beleza, agora a gente chega numa divisão bem importante no mundo dos FIIs. Porque olha só, nem todo fundo imobiliário é dono de um prédio de verdade. A gente precisa entender a diferença crucial entre os fundos de tijolo e os de papel. A lógica é até que bem simples, na verdade. Os fundos de tijolo, como o nome já diz, investem em imóveis físicos. Pensa em shoppings, galpões logísticos, prédios de escritórios. O dinheiro que eles ganham vem do aluguel. Já os fundos de papel são diferentes. Eles não têm imóveis. Eles investem em papéis,
que são títulos de dívida do setor imobiliário, como os famosos CRIs. A renda deles não vem do aluguel, mas sim dos juros desses títulos. São duas dinâmicas completamente diferentes, com riscos e potenciais diferentes. E para a gente fechar nosso checklist, falta um ponto que não é um número, nem um imóvel, mas sim a mentalidade. O jeito certo de encarar esse tipo de investimento, pensando nos riscos e principalmente no longo prazo. E aqui tem um ponto que, olha, precisa ficar muito claro. Fundo imobiliário é renda variável. Ponto. Assim como uma ação, o preço da cota de um FI sobe e desce todo dia na bolsa. O valor pode aumentar sim, mas ele também pode cair. Entender e aceitar esse risco de variação é o primeiro passo para não ter surpresas desagradáveis. Mas apesar desse sobe e desce do dia a dia, a história nos mostra uma coisa bem interessante. Bons ativos, aqueles imóveis bem localizados, modernos, com uma gestão competente por trás, costumam se valorizar com o passar do tempo. A volatilidade assusta no curto prazo, mas no longo prazo a qualidade tende a prevalecer. O foco tem que ser sempre esse, a qualidade do que está dentro do fundo. Pronto. Com isso, a gente fecha o nosso checklist inicial. A ideia aqui não é de forma alguma esgotar o tema, mas sim dar um mapa, um roteiro prático para começar a caminhada. Agora, com essas ferramentas na mão, a pergunta muda, né? Não é mais por onde eu começo, mas sim qual fundo eu vou analisar primeiro. A jornada de investir com mais consciência e critério pode começar agora.